Olá, eu sou o Rafael Castilé e hoje iniciaremos o programa Cutucando, exibido semanalmente pela TV Interaja. O Cutucando abordará temas relativos a aspectos sociais, políticos, culturais e artísticos da sociedade contemporânea. E hoje teremos como convidado especial para a nossa abertura o artista plástico Roberto Galvão. Confiram! Olá, Galvão. Tudo bom? Prazer estar aqui. Galvão, você enquanto artista plástico trabalha com o conceito de arte. Galvão, arte para você o que significa? Mas arte é um processo, é um meio de expressar o que pensa o artista, né? Então, traduzindo o que eu estou dizendo, né? Eu acho que o artista é aquela pessoa que se dedica a deitar os olhos sobre o mundo, sobre a natureza, não é? Elabora o que ele percebe e devolve para o público, não é? Essa devolução, essa expressão do que ele pensou, viu e elaborou, é o que a gente chama de arte, né? Qual foi essa obra que você publicou em 1985, Chico da Silva e a Escola do Pirambu? Que consistiu? Qual foi? Rapaz, isso foi um trabalho de um curso de especialização que eu fiz na Universidade da Paraíba, onde eu analisei a obra de um artista que muito me encanta ainda hoje, que é o Chico da Silva. É um artista acriano, oficialmente acriano, que se mudou para o Ceará aos 7 anos de idade, que morou em Quixadá, Guaramiranga e Fortaleza a partir de 1937. E aqui em Fortaleza ele passou a desenvolver uma pintura mural. Ele desenhava nas paredes e exatamente em 37, 38, 40, um artista suíço veio a Fortaleza por causa da Segunda Guerra Mundial e se encantou com esses desenhos que viu nas paredes dos casebres do Pirambu. Era uma pintura extraordinária, diferente de tudo que ele havia visto na Europa. Então, Jean-Pierre Chablot, que é o nome desse suíço-francês, passou a incentivar que o Chico da Silva pintasse trabalhos não só na parede, mas sobre papéis importados que ele dava. E o Chico aceitou a encomenda e começou a fazer esses trabalhos. Então, daí vem toda uma história fantástica, né? Porque o Chico da Silva, quando o Chablot vai embora, a sociedade de Fortaleza na época não reconhecia importância nenhuma em Chico. E ele para de pintar e volta a ser um biscateiro. Conserta guarda-chuvas, faz tamancos, conserta panelas, esse tipo de trabalho de quem não tem trabalho, na verdade, né? E na Europa, o Chablot está mostrando o trabalho de Chico. E Chico expõe em grandes museus, em grandes galerias na Europa, revistas importantes, ainda hoje, como a Connaissance d'Art, dedicam 8 páginas ao Chico da Silva, né? E aqui o Chico da Silva, no Pirambu, consertando guarda-chuvas, né? Aí, em 1958, o Chablot volta ao Ceará e encontra
o Chico da Silva vendendo verduras. O Chablot estava dando aula no Conservatório Alberto Nepomuceno, e quando ele sai, que na época o conservatório era na Praça do Liceu, lá em Fortaleza, e ele vê o Chico com uma bacia de verduras, batendo assim e vendendo verduras. E ele diz: Chico, é você o Chico? Ele diz: não, sou eu. Ele disse: e você não pinta? Não, não pinta, eu sou vendedor de verdura, né? O Chablot fica chocado com isso, porque é um artista relativamente reconhecido na Europa, e aqui ninguém dava a mínima para o Chico, né? E aí ele leva o Chico apresenta o Chico ao reitor Martins Filho, que o contrata para trabalhar na universidade. Depois, a crítica brasileira descobre o Chico, porque isso vira um escândalo. Um artista que é muito prestigiado na Europa, aqui no Brasil ninguém dava mínima para ele, né? Eu sei que o Chico termina sendo premiado na Bienal de Veneza, que é a mais importante exposição de artes plásticas do mundo, né? E aí o Chico vira uma personalidade, mas muito estranha. Ele não tinha formação para receber, digamos, essa glória, vira alcoólatra, passa a fazer bobagem em cima de bobagem, não é? Termina com cirrose e, depois de um tempo vem a falecer, é internado em hospício. Quer dizer, é uma história muito dramática, né? E essa dissertação conta essa história. Galvão, como um Chico, você é autodidata. Como se deu sua relação com as artes plásticas? Bom, eu tenho uma história muito curiosa, não é? A minha avó era professora de uma disciplina que não existe mais hoje, mas que era, não sei o nome bem, mas técnicas manuais, artes manuais. Era esse o nome dessa disciplina. E meu pai morreu quando eu tinha 4 anos e minha mãe foi morar na casa de minha avó. Na casa da minha avó havia um quarto, que era um quarto maravilhoso, que tinha tinta a óleo, material de modelagens de escultura, porque além de ser professora de artes manuais, ela fazia todo final de ano aquelas mega lapinhas na sala da casa dela, que vai a comunidade toda visitar, não é? E ela moldava e criava santos, e pintava, e construía montanhas, e trenzinho corria na lapinha, não é? Então, foi aí, digamos assim, o meu primeiro contato com a expressão artística. Você um tempo trabalhou com metais e mármore. Eu sou uma pessoa... Eu estudei no colégio militar, e no colégio militar eu tinha um apelido, né? Que eu era o eclético, né? Exatamente por isso. Eu sou uma pessoa curiosa, eu não tenho, digamos, medo de experimentar materiais e técnicas distintas, né? Então eu já fiz esculturas em mármore, em metal, em latão, e nos mais estranhos materiais, né? Madeira, bom, e pintura e desenho e todas as técnicas de gravura. Eu acho que isso faz parte da minha personalidade. Me diga uma coisa, Galvão, com relação à cultura popular. Você trabalha muito com elementos da cultura popular. O que seria essa cultura popular, no seu entendimento? Rapaz, isso é uma esperteza das elites, né? Elas classificam e botam esse adjetivo na cultura e na arte, né? Arte popular, para fingir que é uma coisa diferente. Então, como se valoriza socialmente muitos artistas,
e você de repente encontra, que não era o caso do Chico da Silva, um analfabeto bêbado, né? Aí você diz, poxa, se eu chamar esse artista aqui de artista, ele vai passar a ter um reconhecimento social, e aí dizem assim, não, ele é um artista popular. Esse popular, na verdade, é para segregar, separar o artista. Na verdade, tudo é arte, né? Independente da camada econômica ou social que aquela pessoa que trabalha com aquela expressão pertença, né? Então, eu gosto das artes, das pessoas que não têm, digamos assim, uma formação mais acadêmica, que geralmente é uma expressão mais livre, mais espontânea e às vezes até mais significativa e contundente. Já que a gente tocou nesse ponto, Galvão, com relação à mostra que tem aqui no INTEC, Mostra Gravadores do Maciço, nos fale um pouco desse seu trabalho. Rapaz, é o seguinte, eu sou um militante, não sei porquê, mas eu sou um militante, estou sempre trabalhando, né, para desenvolver atividades culturais. É uma pulsão, não sei por que é isso, mas de repente eu me envolvo com estas coisas. Então, a gente trabalha, nós desenvolvemos um trabalho no Maciço de Baturité. E eu já fui secretário de Cultura de algumas cidades do Maciço do Baturité. E durante muitos anos a gente desenvolve trabalho lá. E esse é um projeto, né, que nós imaginamos e desenvolvemos. Reunir artistas de Fortaleza com artistas do Maciço de Baturité para passar alguns dias juntos, né, experimentando fazer gravuras, né? E o resultado é um resultado muito interessante. As pessoas ficam geralmente no mesmo hotel, passam vários dias convivendo, né, com outros artistas de outras cidades, né, trocando ideias, passando experiências que cada um tem, e o resultado geralmente é muito bom. Nós fizemos isso já em termos de xilogravuras e de algumas técnicas artesanais. Já reunimos artesãos com designers para produzir coleções e o resultado sempre tem sido magnífico. Com relação à exposição que inaugurou recentemente em Prima, em que consiste essa exposição, Galvão? Rapaz, é o seguinte, Sobral, nós desenvolvemos aqui no governo do prefeito Cid Ferreira Gomes, e quando o atual prefeito Clodoveu Arruda era o secretário de Cultura, nós realizamos aqui uma série de exposições denominadas Salão Sobral, depois Salão Sobral de Artes Plásticas, depois Salão Sobral de Arte Contemporânea. Fizemos isso, se não me engano, uns 7 anos seguidos. E agora, quando o prefeito Veveu voltou ou assumiu a prefeitura, ele nos procurou e disse, vamos retomar o Salão Sobral. Porque o prefeito, ele é uma pessoa apaixonada por essa atividade, pela atividade cultural. Isso é inquestionável, né? E ele pediu isso. E aí eu fiz uma contraproposta, né? Não vamos repetir o salão, vamos inventar uma coisa nova, vamos fazer uma coisa maior, uma mostra internacional. Ele disse, mas tem tempo da gente fazer uma mostra internacional? E aí pensamos, tem, desde que seja de gravura e que essa mostra, por que gravura? Porque poderia ser enviada por correio a obra, não é? É leve, é sobre papel, não é? E funcionou, graças à internet, porque entramos em contato com artistas de vários países do mundo,
pedindo para que eles participassem da mostra e a resposta foi muito boa. Nós conseguimos a participação de artistas de 35 países, né? Selecionamos 147 que estão expostos, né? E conseguimos artistas realmente importantes participem da mostra. Artistas premiados em várias outras exposições estão aqui, participando aqui em Sobral, e isso eu acho que é muito bom. É uma experiência visual para as pessoas, é uma experiência de conhecimento para os monitores. Como a Imprime ela não se resume apenas às exposições, existem cursos e outras coisas, né? Como palestras e seminários, eu creio que fica um caldo pedagógico, né, que vai ficando pela cidade. Eu não imagino fazer uma exposição ou uma ação cultural que não dê resultado palpável para o local onde está acontecendo aquela ação cultural. Porque, por isso eu tenho uma certa crítica para esses shows que se fazem muito no interior e mesmo nas capitais brasileiras, né? Eu acho que ali é uma diversão e que para aí. Eu acho que a atividade cultural patrocinada pelo governo, ela tem que deixar alguma coisa. Além da diversão do momento, ela tem que deixar algo de conhecimento ou algo de ensinamento. Galvão, você participa do Salão de Abril? Eu era quase um menino, né? Eu tinha 16 anos e participo. E talvez eu tenha participado até antes, viu? Eu começo a trabalhar com arte aos 14 anos. Assim, eu digo trabalhar com arte, a participar de exposições. E, inclusive, a vender trabalhos. Eu acho que vendi meu primeiro trabalho aos 14 anos de idade. O que você tem a nos dizer sobre o Salão de Abril? Os aspectos positivos, negativos, como você entende o Salão de Abril? Olha, o Salão de Abril, ele, digamos assim, no tempo que eu participava de salão, era a única instância de consagração que nós tínhamos aqui no Ceará, não é? Todos os artistas que têm uma certa projeção, que conseguem, digamos assim, ser reconhecidos como artistas, né? Eles passam pelo Salão de Abril e tem uma premiação, digamos assim, no Salão de Abril. Depois essa mostra foi perdendo força, né? E hoje, infelizmente, ela está meio diluída, né? Ela não tem mais o peso social que tinha no passado. Pegando um gancho na sua fala, eu me atrevo a dizer, me atrevo a questionar. Ou seja, pensando o Ceará como um celeiro, né, entre aspas, de produção, digamos assim, de grandes humoristas, né, humor aqui no Ceará, com relação aos artistas, ou seja, aqueles que trabalham com as suas habilidades e técnicas, criatividade de produzir algo, ou seja, que identificam a sociedade, que identificam a mentalidade, um posicionamento frente a questões sociais, políticas e econômicas, né, fazendo um link com remuneração, a arte como remuneração, a arte como profissionalismo. Como você entende essa relação aqui no Ceará? Como se dá? Olha, a nossa sociedade, ela de um certo modo, ela não reconhece os nossos artistas plásticos. Aliás, ela reconhece pouco os nossos artistas. Eu falei nesse instante em instância de consagração. Nós temos poucas instâncias de consagração. Por exemplo, os nossos cantores, músicos, eles não têm instância de consagração local. Para que um artista tenha projeção,
ele tem que ter reconhecimento no sul do país. Isso é uma postura subdesenvolvida, né? E que nós temos que um dia superar. Por exemplo, Pernambuco não tem esse problema, nem tampouco a Bahia. A Bahia tem artistas que são reconhecidos sem ter que ir se apresentar no sul do país, né? Tem uma instância própria de reconhecimento, né? Que nós não temos, seja para os nossos músicos, seja para os nossos artistas de teatro, de dança, não é? E de artes plásticas. Essa limitação da nossa sociedade é cruel para com os artistas, né? Infelizmente, somos assim. Somos ainda muito subdesenvolvidos, esta é a palavra. A gente só acha que é importante aquilo que os outros dizem que é importante. Galvão, durante o tempo você foi gestor do Centro Cultural Dragão do Mar. Nos fale dessa sua experiência. O que era o Dragão do Mar e o que se transformou o Dragão do Mar, projeto inicial, como se deu com relação a fomentar, né, a cultura e a arte, a sociabilidade dos cearenses e do público em geral. É interessante porque agora eu estou vivenciando aqui, estou trabalhando no desenvolvimento do projeto da ECOA. E eu trabalhei com Augusto Pontes, né? Eu era coordenador do projeto ECOA quando ele era o secretário. Porque a ideia da ECOA é do Augusto Pontes, não é? Havia uma equipe de pessoas, não é, que o Augusto reuniu para nós elaborarmos como seria essa instituição, né? Tínhamos Solon Ribeiro, Caio, e uma série de pessoas, não é? Eu, se eu não me engano, Sérgio Pinheiro, não é? Uma série de pessoas que se reuniam para pensar e trabalhar na montagem da ECOA. A ECOA não conseguiu ser implantada na época no governo do Ciro Gomes, porque o Augusto Pontes teve que deixar a Secretaria da Cultura. Veja, o substituto do Augusto, que foi o Paulo Linhares, teve uma ideia magnífica que foi criar o Instituto Dragão do Mar. Esse instituto, ele de um certo modo alavancou a cultura visual, muitas coisas, né, na Fortaleza, além de recuperar parte de um setor urbano, né, que isso é muito importante. E, infelizmente, nos últimos tempos, o Dragão do Mar também tem perdido força, mas eu soube que ele vai ter agora vai sofrer uma reforma, né? Está aí os planos, o projeto já está feito, se eu não me engano, pelo próprio autor do projeto, Fausto Nilo, e eu espero que com isso ele volte a ter o brilho e a aceitação social que tinha em outros momentos. No Centro Cultural Dragão do Mar, nós temos espaços de exposição de arte moderna. Com relação à arte moderna, Galvão, o que você tem a nos dizer sobre essas produções recentes, essas instalações que trazem aspectos, né, atuais e cotidianos de uma sociedade em grande transformação? Veja, a produção cultural, ela é muito viva, não é? E quando a gente pensa que uma obra de arte é uma coisa, no dia seguinte já é outra, né? Ela é viva, né? Ela acompanha e ela reflete as mudanças sociais, políticas, econômicas que a gente pode ver no mundo, que estão acontecendo no mundo, né? Então, o seguinte, é claro que a produção artística
de 1500 tinha a cara de 1500. A do século XIX, a cara do século XIX, não é? E a produção atual, na sua violência, na sua fragmentação, na sua, sei lá, loucura, ela é exatamente, não é, o mundo atual que vivemos. E a arte só fica, ela só é realmente significativa quando ela consegue refletir a época em que ela é feita. Fazer a Mona Lisa hoje não tem sentido, né? Fazer Picasso hoje, 100 anos depois da Demoiselle de l'Avignon, também não tem sentido, não é? Hoje a experiência ela tem que mostrar esse mundo que a gente vive hoje. Talvez isso nos cause estranheza, né? Mas é muito violento, é muito... Mas é o nosso mundo, né? Eu acho que nunca o mundo foi tão violento. Quando eu era criança, eu tinha uma ideia falava assim dos bárbaros, eu tinha uma ideia, não é, de que o mundo era anterior, era mais violento do que o atual. Hoje eu creio que não, né? Não existe nada mais violento do que a modernidade. E não é só violência física não, certo? Nós estamos vivendo violências enormes, a começar pela ausência de privacidade. Hoje em dia, a gente vive controlado por câmeras, por máquinas. Isso é invasão de privacidade, isso é uma violência que se comete contra as pessoas. Com relação a essa produção que está havendo recentemente aqui em Sobral, né, no que diz respeito à arte, à cultura, uma especificidade de cinema, música, pinturas, expressão e habilidades e técnicas, né, como já foi dito anteriormente, que está sendo salutar para a cidade. Você acha que o gosto do sobralense, ou seja, já existia e não era fomentado, ou agora é que... Ou seja, como se dá essa relação do sobralense com as artes? Eu digo isso porque quando eu cheguei, janeiro do ano passado, não era muito expressivo. E agora eu estou vendo que nos tempos para cá, muitas atividades estão acontecendo na cidade. Olha, eu creio que, na verdade, isso se deve ao trabalho da prefeitura, né? E tem uma coisa sensacional acontecendo, né? É a inserção dessa atividade cultural, a aproximação da atividade cultural com as escolas, né? Então, é impressionante a quantidade de pessoas, de crianças que têm frequentado as exposições, pessoas escolares, crianças e mesmo adultos que têm vindo e que estão sendo trazidos para ver exposições. Eu não sinto muito aqui, digamos, as camadas superiores frequentando as atividades, não, certo? Eu sinto e me emociona muito, né, ver o povo indo ver, por exemplo, essa mesma exposição do Salvador Dalí, que está tendo aí. Se a gente olhar as fotografias, e eu tenho analisado isso, você vê gente do povo indo ver a exposição. Claro que isso é induzido, não é? Pelo trabalho da prefeitura, não é? Você de repente tem os ônibus da Secretaria da Educação que levam as pessoas, mas veja, isso pode inclusive dar uma mudança, né, no futuro. Porque eu acho que uma exposição, como eu falei nesse instante, ela tem que deixar coisas, né? Então, os alunos estão vendo obras que talvez não vissem sem ter essa oportunidade, não é? Por exemplo, no Ceará, quantas pessoas viram Salvador Dalí? Não é? Certo?
Aqui já milhares de pessoas viram. Eu, inclusive, não vi. Não, pois é. Então, é o seguinte, mas, digamos, alunos da rede pública, pessoas dos distritos estão sendo levados a ver isso. Isso é uma coisa pontual. Mas se a gente faz isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, certo? Aquelas pessoas que trabalham na monitoria, elas ganham saber. As pessoas que foram ver exposições, elas ganham saber, não é? Então, isso é um ganho pedagógico. Eles vão tendo uma formação estética, não é? Que não tinham. E existe, digamos, teses, estudos comprovando que as pessoas que têm uma formação estética, elas têm uma habilidade maior profissional. Você não precisa ser artista, né? Se você convive com a leitura do mundo por um olhar estético, você pode ser um melhor caixa de supermercado do que um outro que não teve essa oportunidade. Então, eu creio que esse esforço que a Secretaria da Cultura, o Antônio Carlos Campelo, que o Júlio da Educação estão fazendo, essa parceria, claro, regida pela Prefeitura, isso vai dar resultados magníficos, né? Eu tenho certeza disso. Pensando na pedagogia enquanto revolucionária, pensando na arte, na estética enquanto um elemento propulsor de pensar e problematizar a sociedade a partir de seus valores e comportamentos, me diga uma coisa, Galvão. Você vê, num futuro não muito distante, digamos assim, uma revolução cultural, né, em Sobral, no Ceará, com relação à produção? Olha, veja, temos aí um planejamento para readequar a Escola de Artes e Ofícios, para que ela volte a preparar pessoas para trabalhar no patrimônio, na preservação do patrimônio do centro histórico. Essa é uma orientação do prefeito, né? Nós estamos implantando aí a Escola Augusto Pontes para a formação de artistas, principalmente, além das artes tradicionais, para trabalhar com as novas tecnologias, né? As linguagens disso aqui, né? Tanto de gravação como de vídeo, que o futuro é isso. O futuro não é a pintura, o futuro não é a escultura, o futuro é o vídeo, a fotografia, não é? São esses recursos eletrônicos, principalmente, que os artistas têm que trabalhar com isso. A imagem é muito significativa. Um outro ponto importante é que a gente tem que dar às crianças uma educação estética para que eles possam ler o mundo. Eles lendo o mundo de uma maneira mais consciente, mais segura, eles têm mais capacidade de intervir nesse mundo. Aí, sim, isso pode ser revolucionário. Pessoas que consigam ler poemas, né, e entender o que está sendo dito, que possam ver propagandas e saber falácias que ali estão contidas, haver interpretações em peças ou em novelas e ter uma opinião, não, essa interpretação não foi boa, né? Ah, não, esse ator não tá legal. Isso, se você der esse instrumental para um grande leque de pessoas, aí sim a gente faz uma revolução, ou constrói um país. Foi interessante sua fala, Galvão. Agora me remeti a um historiador. Como foi, Galvão,
Como é? Ou seja, você se formou em História, fez mestrado em História, Galvão. Ou seja, como é a relação... É o seguinte, vamos lá. Quando eu era adolescente, digamos assim, né? Eu não sabia em que eu deveria estudar. E, na época, o vestibular era unificado. Quando eu estava lá, preparando a minha inscrição, eu não sabia se fizesse História, que eu sempre gostei. Para vocês verem como eu sempre gostei, eu li Heródoto aos 14 anos. Né? Então, eu sempre gostei de História. Né? Mas também tinha essa experiência estética, artística. Né? Eu desenhava, pintava, né? E eu imaginei, eu faço arquitetura. Por que arquitetura? A arquitetura era a única chance que em Fortaleza uma pessoa tinha de aproximação com as artes. Não havia curso de artes, não havia outro tipo. Eu faço arquitetura ou história. Aí eu disse, não, vou fazer arquitetura. E fiz arquitetura e passei na arquitetura. Foi um equívoco na minha vida. Eu estudei 7 semestres regularmente, mas aí fui selecionado para participar da Bienal de São Paulo. Abandonei o curso, né? Não. Fui ser artista, digamos assim. Fui para São Paulo, participei da Bienal de São Paulo como representante do Brasil. Foi uma experiência muito interessante, mas a faculdade perdeu totalmente o glamour para mim, né? Depois eu me interessei por filosofia, fui estudar filosofia. Né? Estudava na Universidade Católica, ali no seminário. E, de repente, quando eu estava no 2º ano, apareceu um convite para eu ir para a Alemanha. E, logicamente, eu fui para a Alemanha. Né? Quando eu voltei, a faculdade havia terminado. Né? E era muito complicado e fiz, né? Depois, já com filhos adultos, né? Prontos para fazer vestibular, eu disse, eu vou fazer também vestibular. Já com meus filhos fazendo vestibular. E fiz vestibular com meus filhos. E passei de novo no vestibular. Desta feita, História, né? E aí eu concluí o curso de História e fiz mestrado direto, né? E eu continuo gostando de História. Eu gosto muito de História, embora o que me encante seja a memória, sabe? A memória, assim, entendendo memória como aquela coisa meio difusa, que não é muito ciência, sabe? Eu acho que a memória me é muito mais atraente do que a história. Galvão, para encerrarmos esse nosso bate-papo tão agradável, eu gostaria que você, se possível, em 3 palavras, expressasse o que é a arte para você. É uma expressão pessoal do mundo. Maravilha. Tá ótimo, Galvão. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Muito obrigado. Espero que tenham gostado desse nosso bate-papo e o Cutucando vai ficando por aqui. Voltaremos na próxima semana com o próximo Cutucando. Tchau!